trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar. Agora Deus vai te falar, glorifique agora o nome de Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Agora Deus receba de Deus, receba o poder de Deus, receba a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Você que não é batizado ainda, receba o batismo com fogo, receba o batismo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, 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 coisa maravilhosa, irmão, sentir a presença de Deus. A chama arderá continuamente sobre o altar. A vontade de Deus tem que ter fogo, irmão. A igreja tem que ter fogo de Deus. A chama do Espírito Santo tem que estar acesa em cada coração. Pedindo que o Senhor avivasse a sua igreja no século dos séculos, tempo dos tempos. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui. O que queres, Ele tem poder, Ele te dará. Jesus
nosso amor. Amém. Pega as vossas Bíblias, irmãos. Vamos já ler a palavra de Deus nessa noite. Abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, amém, irmão? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 3. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos achar, irmãos? João capítulo 21, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Se sentir de bater palma e dar glória a Deus, para bater palma e Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui a qual nós lemos foi mais uma aparição de Jesus aos seus discípulos. Porque a Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus, quando ressuscitou dos mortos no terceiro dia, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos. E essa aqui foi mais uma das aparições de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, do versículo 3 em diante, a qual nós lemos, Pedro tomou uma decisão de pescar e disse aos demais discípulos: olha, eu irei pescar. E os discípulos, falando com Pedro, disse: nós iremos também. Se tu vai, nós vamos contigo. Irmãos, mas sabemos que havia uma promessa, que o Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus.
estavam sem esperança, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, dizendo com as suas próprias bocas, achávamos que era ele que iria remitir Israel, mas agora acabou. Nós vemos, irmãos, a pouca fé dos discípulos de esperar na promessa de Deus, de esperar na palavra de Deus. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Era para eles ficarem em vigilância, orando, aguardando, aleluia, o poder de Deus, o Senhor aparecer, o Espírito Santo ser derramado, como foi no dia de Pentecoste. Mas Pedro decidiu pescar. E o discípulo falou: vamos contigo também. Então foram. Porque lembrando que antes, no passado, alguma parte dos discípulos eram pescadores profissionais, viviam da pesca. Mas a Bíblia diz que naquele dia, aquela noite, nada eles apanharam. A noite todinha não pescaram nem um peixinho pequenininho, né, irmão? Eu me lembro, irmãos, eu não sou de pescar não, né, irmão? Muito pouco que eu pesquei, muito pouco mesmo. A primeira vez que eu fui pescar, eu peguei até um peixe grande, né? Glória a Deus, eu nem sabia de nada, né, irmão? Glória a Deus, olha, eu nunca tinha pescado. Depois já de adulto de grande, né? Mas eles eram profissionais e não pegaram nada, irmão. Mas a Bíblia diz que pela manhã, já passado a noite toda, Jesus aparece na praia, na beira da praia, mas eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus grita: ei, por acaso tem porventura alguma coisa para comer? E eles gritaram lá do barco: não temos nada, a noite toda e não apanhamos nada. A noite toda, nem um peixinho sequer, nem um pequenininho, irmão. Nada. Aí Jesus falou: então, pega a rede, joga para o lado direito do barco. E eles pegaram a rede, irmão. Não sei o pensamento deles, não sei o que eles pensaram na hora, o que eles falaram na hora, mas a Bíblia diz que eles jogaram a rede pelo lado direito do barco. E quando eles foram puxar, irmão, quase se rompia a rede, quase arrebentava, quase eles não conseguiam puxar a rede, porque a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. A Bíblia tem clareza de dizer que os peixes eram grandes, meu irmão. 153 grandes peixes, não tinha pequeno. E quando eles viram aquilo, o peso da rede, os grandes peixes, aquele discípulo, diz a Bíblia, como Jesus amava, porque tinha um ditado no meio deles, o discípulo que Jesus amava. É claro que Jesus amava todo, mas isso se espalhou no meio deles. E quando a Bíblia diz o discípulo que Jesus amava, se falava de João. E quando aquele discípulo, João, ele grita: Pedro! É Jesus, Pedro! É o Senhor, Pedro! Quer saber, toma aquele susto, irmão? A Bíblia diz que Pedro estava nu, irmão. Crente pode ficar nu, irmão? Hã? Pedro está meio fraco, tá falando? A Bíblia diz que Pedro estava nu, sem direção de Deus, irmão. Foram pescar sem direção, estava nu, sem direção. E quando João gritou: Pedro, é Jesus. Imagina agora Pedro nu, quem sabe tomou aquele espanto, é Jesus. A Bíblia diz que imediatamente ele vestiu a sua túnica. Ele vestiu a sua túnica e ele pulou no mar e foi
a vergonha da nossa nudez. O crente não pode andar por aí de qualquer maneira, irmão. E muitos acham que nudez para Deus também é só quando está totalmente nu, sem roupa. Não, irmão. Essas roupas mundanas, essas roupas coladas, essas roupas curtas, essas roupas de vaidade, aleluia, isso é para Deus está nu, irmão. Essas calças aí coladas, irmão, está mostrando o corpo tudo. Para Deus está nu, irmão, está mostrando tudo. Só não está mostrando a pele, mas está mostrando através de um tecido, mas modela tudo, vê o corpo todo. Isso não tem isso também, irmão. Você veste satânica, veste maligna, às vezes até comprida, mas colada, apertada. E tem esse crente que está com a moda agora, toma cuidado, irmão. Se vigia, né? A moda é uma blusinha bem coladinha mesmo, né? Bem coladinha, bota debaixo da saia para ficar mais colada, para desenhar tudo. E deixa bem apertadinha. Essa é moda, irmão do mundo. Glória a Deus, aleluia. O crente não pode andar na sensualidade, não pode andar apertado. Aleluia, glória a Deus. Tem que andar com pudor, com modéstia. Aleluia, tem que andar decentemente na presença de Deus. Não pode mostrar quando Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória, Irmãos, eles estavam ali em direção de Deus, por isso não pegaram nada, irmão. Muitas das vezes nós não estamos recebendo muita coisa, porque também muitas das vezes nós saímos fora da direção de Deus, irmão. Eles não tinham apanhado nada, por quê? Porque não era a vontade de Deus, ele está ali naquele momento. Irmãos, um cristão, irmão, ele tem que andar na vontade de Deus. Ele não pode andar na sua própria direção. Ele não pode fazer o que ele quer, mas ele tem que fazer o que Deus quer. Ele tem que andar na direção que Deus colocar, aleluia, determinar na vida dele, na vida dela. Muitas vezes, muitas coisas não dão certo porque não está na direção de Deus, irmão. Porque quando está na direção de Deus, irmão, tem prova, tem dificuldade, mas tudo dá certo. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês veem lá Paulo estava lá sendo preso, né? Passando prova, passando luta, dificuldade, né? Estava lá no navio sendo transportado para Roma para ser julgado por César. Mas tudo era da vontade de Deus, irmão. Aí o navio ainda no meio do mar, ainda naufragou, ele caiu numa ilha, mas tudo era vontade de Deus, irmão. A Bíblia diz que os bárbaros é um bárbaro, bravo, né, irmão? Mas eles usaram de amor para aquele povo, de misericórdia. E a Bíblia diz que além de um navio ter naufragado, perdeu o navio, mas ninguém morreu porque Deus estava no controle. Ainda Paulo foi pegar lá um graveto, lá, um pedaço de madeira lá, de vara, né? Para acender o fogo, para botar no fogo, para aquecer a fogueira, uma víbora, uma serpente ainda morde ele ainda. Mas tudo estava no controle de Deus. Precisou acontecer tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Deus vai salvar o povo daquela ilha, venha fazer milagre no meio daquele povo. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que estão na direção de Deus, irmão. Tudo dá certo no final. Mas quando nós estamos jogando a rede para o lado errado, irmão, não apanhamos nada, nada dá certo. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que você está jogando a rede para o lado errado. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que você está andando numa direção, aleluia, que não é vontade
curado. Tem muitas coisas que ele faz não dá certo. Não recebe os dons, não recebe o batismo. Não recebe o céu, o poder de Deus. Por quê? Porque está jogando a rede para o lado errado. Porque está na direção, aleluia, que não é a direção que Deus quer contigo. Aleluia. Vamos aprender a andar na direção de Deus. Vamos aprender a jogar a rede no lugar certo. Anda lá, basuri, crama, babai, crama, babai. Porque quando nós estivermos na direção de Deus, irmão, quando nós jogarmos a rede no lugar certo, aleluia. Glória, quando Deus estiver realmente no controle da nossa vida, vai vir prova, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas tudo coopera para o bem daquele que ama a Cristo de verdade. Final tudo dá certo. Glória a Deus. Vocês lembram da história de José? José para ser exaltado por Deus. José para ser governador do Egito. José para ser o segundo depois de Faraó. O próprio Faraó declarou: não tem ninguém sábio como você aqui na terra e toda a terra do Egito. Você será o segundo depois de mim no trono. Eu só serei maior do que você no trono. Quer dizer, embaixo do trono é como se fosse igual a Faraó. Mas vocês viram que José precisou passar. E José precisou aguentar, não abriu a boca, não murmurou, não reclamou. Aleluia, muitos podiam falar: José não está na direção de Deus, ele foi preso, foi traído, foi jogado numa cova, foi preso, foi caluniado. Aleluia, mas ele estava assim na direção de Deus. Aleluia, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo de verdade. Sabe qual é o mal, irmão? Sabe qual é o mal da maioria dos crentes da geração de hoje? É porque eles não querem passar luta, não querem passar dificuldade, não querem sofrer por amor a Cristo, não querem sofrer pela obra, não querem, aleluia! Aí não vai ser exaltado. Como é que vai ser exaltado? Para nós ser exaltado por Deus, primeiro nós temos que nos humilhar. Primeiro nós temos que ser provados. Glória a Deus, aleluia. José era inocente, José não tinha feito nada, foi jogado num calabouço, foi preso, foi vendido. Aleluia, depois chegou, foi preso no Egito de novo. Aleluia, mas chegou o tempo de Deus exaltar José. O tempo de Deus chega, irmão, na vida daquele que é fiel. O tempo de Deus chega na vida daquele que está andando na direção de Deus, que está jogando a rede no lugar certo. Aleluia. E o discípulo, irmãos, ali estavam com os olhos tampados. Quando Jesus falou: ei, tem uma coisa para comer, eles não conheceram que era Jesus. Mas só depois do milagre, irmão. Tem gente que só desperta depois do milagre. Tem gente que só desperta, aleluia, depois que vê
Ou será que não, irmão? Será que nós já conseguimos entender, irmão? Qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida? Será que nós já conseguimos entender e compreender qual é o chamado de Deus, qual é o ministério de Deus na nossa vida? Porque tem gente que quer ser evangelista, mas Deus não chamou ele para evangelizar. Tem gente que quer ser pastor, mas Deus não chamou ele para pastorear. Tem gente que quer ser uma coisa, mas Deus não chamou ele para aquilo, irmão. Então nós temos que entender qual é o chamado de Deus, qual é o ministério de Deus na nossa vida, primeiramente. Porque a Bíblia diz que um Deus dá para profeta, outros para doutores, outro para evangelista, outro para pastores. Aleluia, tem vários tipos de ministério e de dom. E cada um diz a Bíblia que tem que ficar conforme o chamado de Deus na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Tem crente que está anos na igreja e não conseguiu compreender ainda qual é o chamado de Deus na vida dele. Ele se preocupa muito com as coisas dessa vida. Ele se preocupa muito em fazer a sua própria vontade. Ele se preocupa muito em não passar luta, não passar prova, não passar dificuldade. E esse evangelho que está sendo pregado por aí, o evangelho de prosperidade, o evangelho que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode passar luta, passar dificuldade. O evangelho que muitos estão pregando por aí, irmão. Que aceitou Jesus agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, sabor de mel, sabor de mel, sabor de mel. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo não é esse, irmão. Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Teremos aflições, seremos perseguidos. Temos que aprender, como Paulo disse: eu aprendi a viver na abundância e também na dificuldade. O crente tem que aprender a viver na abundância e também viver na dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o crente verdadeiro que está na direção de Deus, que é guiado no Espírito, ele diz como Paulo falou: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós vivemos para nós mesmos, se nós não pedimos direção de Deus, irmão, aleluia, nós estamos vivendo para nós mesmos. Nós estamos vivendo para Cristo. E aquele que vive para Cristo é como Jesus falou, como o vento não sabe para onde vai. Jesus falou: aleluia, as raposas têm covil, os pássaros têm ninho, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. A nossa morada não é aqui. Jesus falou: meu reino não é aqui. Aleluia. Será que tem alguém que vai construir reino aqui, irmão? O nosso reino não é aqui. A nossa morada não é aqui, irmão. Estamos aqui de passagem. Porque a mulher de Ló pereceu, porque ela fez a sua morada em Sodoma. O coração dela estava em Sodoma. E ela pereceu, irmão. Porque simplesmente ela olhou para trás. E Jesus falou e deixou o exemplo: lembrai, lembrai, lembrai da mulher de Ló. O que é que Jesus queria dizer quando nos alertava os discípulos? Lembrai da mulher de Ló. É para nós não olhar para trás, é para nós não ficar com o coração neste mundo que já é do maligno. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa morada não é.
Tem crente, aleluia, que é espiritual, que vive para Deus, que ele ora e fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus volta logo, esse mundo não presta, esse mundo está mal, eu não estou aguentando mais. Mas tem crente que está gostando e vai falar, não, Jesus, demora mais um pouco, eu ainda preciso comprar um carro bom, eu ainda preciso fazer uma faculdade, eu ainda preciso construir uma casa boa. Irmão, a nossa morada não é aqui. Se dá tempo, amém. Se Deus preparar, amém. Mas a nossa morada não é aqui. Nós não podemos ficar com o coração nessas coisas, irmão. Nenhum de nós, irmãos, sabemos o dia da manhã. Vamos despertar para nós nos arrepender naquele dia e falar, meu Deus, eu podia, meu Deus, ter sido salvo, eu não fui. Eu podia ter ganhado alma, mas não ganhei. Eu podia ter feito obra, mas eu não fiz. Por quê? Porque ficou agarrado com as coisas dessa vida. Irmãos, Jesus está voltando, irmão. Se Jesus falasse para nós aqui agora, irmãos, o dia que ele iria voltar, é claro que ele não vai falar porque é bíblico, porque ninguém sabe. Mas se ele falasse para nós o dia que ele iria voltar, irmão, nós ia consertar mais rápido, nós ia fazer algo mais rápido, nós ia preparar mais rápido, porque está muito perto a vinda do Senhor. Está muito perto a vinda de Jesus, irmão. Quero ver o que está mais perto que nós imaginamos. Amém, Deus? Porque para o homem natural, o homem carnal, não tem como, né, irmãos, entender as coisas de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam muitos que iam escarnecer, iam falar, cadê? Meus avós falavam que Jesus estava voltando, meu pai falava, minha mãe falava, até hoje não voltou. Não tem muita gente que fala isso, a Bíblia já dizia. Jesus não voltou ainda, desde os meus bisavós. Cadê Jesus? Cadê? Jesus não volta nada. Muitos estão zombando, escarnecendo, irmão. Mas a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz um pouquinho de tempo, aleluia. Igreja do Senhor, vamos aguentar, aleluia. Mais um pouquinho de tempo. Vamos ser fiel a Deus, vamos ser temente a Deus. Vamos viver a vida de oração, de santificação, de temor, de obediência, de pudor, de honestidade. Um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. Nós somos, irmãos, ceifeiros dos últimos dias. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nunca aconteceu o que está acontecendo hoje. Nunca a Bíblia, irmãos, chegou tão perto do fim do Apocalipse como está se cumprindo nos dias de hoje. Todos os sinais estão aí. Jesus está voltando, igreja. Se você ama Jesus de verdade, se nós amamos a Deus de verdade, é momento de preparar a nossa vida para encontrar-nos com o Senhor, nosso Deus nos ares. Na verdade, é claro que todos, não é todos que vão, aleluia, participar do arrebatamento. Porque Paulo disse, aqueles que estão mortos, aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiro, depois aqueles que estiverem vivos serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia, a trombeta
trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. Aleluia, Jesus vai vir nas nuvens do céu com poder e grande glória para arrebatar teus escolhidos. Para o mundo isso é loucura, irmão. Para aqueles que perecem o evangelho é loucura, irmão. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Se tem alguma coisa errada na tua vida, minha irmã, se tem alguma coisa errada na tua vida, esse Espírito Santo está te cobrando, está te tocando nessa noite. Conserta nessa noite meu tempo, aleluia. Conserta a tua vida nessa noite meu tempo, aleluia. Porque no dia que a trombeta soar, não vai dar tempo de se consertar. A Bíblia diz que vai ser muito rápido, não abrir o feijão de óleo, não vai dar tempo de tirar o batom e pedir perdão, não vai dar tempo de tirar a minissaia e pedir perdão, não vai dar tempo, aleluia, glória a Deus, de tirar, aleluia, a imundícia do teu corpo, a vaidade do teu corpo, não vai dar tempo, aleluia, de pedir perdão para do tempo e toda mentira. Vamos consertar enquanto é tempo, igreja. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Oh, ele clama, alabaçuia, alabanaia, clama, alabalai. Ele anda, alabaceia, clama, alabanaia, clama, alabalai. Prepara, igreja. Prepara a noiva de Cristo. Tem pessoas aqui em nosso meio, irmãos, que o Senhor quer levantar com autoridade, que o Senhor quer usar os dons espirituais, mas o Senhor não está achando lugar, irmãos, a pessoa não está dando lugar, não está buscando Deus, eu te ajudo como tem que buscar, irmão. No coração está presa alguma coisa nessa vida, nessa terra, neste mundo. Deus quer que nós despregamos de
como ninguém, irmão. Sem santidade, sem temor, sem obediência, ninguém verá Deus, irmão. Seu agrada mais de obedecer do que sacrificar, irmão. Tem uma pessoa aqui que o Senhor fala para você não reter o que Deus tem te mostrado. Mas você tem que falar. Aí você fala, será que é de mim mesmo? Será que foi Deus que mostrou? Será, já é dúvida. Aleluia, creia, aleluia. Creia em Deus, confie mais em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou chamar que essa pessoa sabe que é contigo. Não retém o que Deus tem te mostrado. Não tema o homem, aleluia. Tema somente a Deus. Se Davi olhasse o tamanho de Golias, ele ia temer se ele fosse ficar focado no tamanho de Golias, irmão. Tem muita gente que tem temido o homem, irmão. A Bíblia ensina que não devemos temer a Deus, irmão. Aleluia. Davi não olhou para o tamanho de Golias, porque Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Não devemos temer o tamanho do problema, da barreira, da muralha, da dificuldade que está na nossa frente. Devemos olhar o tamanho do nosso Deus. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Quem é que teu Deus é maior? Aleluia. Nosso Deus é maior. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Graça tremenda, irmão, que glória tremenda Deus está derramando, mas só sente aquele que dá lugar, irmão. Só sente aquele que é sensível, aleluia. Tem que ser sensível ao Senhor, irmão. Nosso coração tem que ser sensível, tem que ser aberto, tem que ser quebrantado, irmão. Os coração de pedra tem que ser quebrado, irmão. Coração duro tem que ser amolecido, irmão, porque Deus opera no coração quebrantado. Oh, glórias a Deus. Vamos terminar, irmãos. Será que nós estamos andando na direção de Deus? Só vir para a igreja não quer dizer que nós estamos na direção de Deus, irmão. Principalmente tem uns que só vêm no culto de domingo. Não devemos escolher dia, todo dia é dia de cultuar e adorar a Deus, irmão. Às vezes nós pensamos que Deus não vai falar, que Deus fala, irmão. Glória a Deus, aleluia. Para terminar, eu lembrei aqui, eu estava em outro ministério ainda, né? Não tinha culto lá onde eu congregava, mas tinha uma congregação que tinha culto naquele dia. E eu orando, irmão, Deus me tocou para ir lá na congregação. Eu não ia naquele dia, eu não congregava lá, né? Mas Deus eu orando, Deus me tocou para mim lá. Eu ia pregar naquele dia. Mas já
tinha um pregador daquele dia, irmão. Aí eu fui. Aí cheguei lá. Passaram pro pregador. Eu falei, mas não era eu que ia pregar, se eu me tocou que eu ia pregar. Aí quando o pregador pegou o microfone, falou, irmãos, hoje não sou eu que vou pregar. O Senhor me tocou que o vereador Junético é o vereador que vai trazer a mensagem nessa noite. Irmão, pensa um dia que Deus operou, irmão. Eu digo que o demônio estava lá atrás no banco, irmão, porque Deus operou tanto, irmão. E aquele dia eu não pregava lá, não ia, não era dia de eu ir lá na congregação, ia uma vez na semana lá que eu pregava, ajudava lá, mas Deus falou para mim, irmão. Por isso nós temos que andar na direção de Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Ser sensível à voz do Senhor. Quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, diz a Bíblia. Mas será que Deus está mandando ir? Será que Deus está mandando eu evangelizar aquela pessoa? Será que Deus está mandando ir lá orar para aquela pessoa? Será que Deus está mandando eu ajudar aquela pessoa, irmão? Eu só fico com o coração duro, irmão. Glória a Deus, principalmente quando é para ajudar alguma coisa, né, irmão? Mas não chama Deus, não, irmão. Às vezes Deus manda a pessoa que tem condição de ajudar o irmão, está precisando, né, a pessoa, mas não, Deus está toda não, né, não. Às vezes aquela pessoa está precisando lá, está sem um gás, está sem uma coisa, irmão. Aleluia, glória a Deus, a pessoa vai, não. Vamos ser sensíveis à voz do Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia. Não vamos viver para nós, não. Vamos viver para Jesus, irmão. Quem é servo de Deus aqui, diga amém. Você viu as palavras daquele centurião que falou para Jesus? Eu tenho servos. E eu falo com ele, vai, ele vai. Eu falo com ele, vem, ele vem. Porque o servo verdadeiro é obediente ao seu Senhor, irmão. E assim nós, como servo de Deus, Jesus fala, nós temos que ir, irmão. Deus fala para vir, nós temos que ir. Deus fala para nós fazer, nós temos que fazer, irmão. Esse é o servo fiel verdadeiro, que obedece e é o favor do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos jogar a rede para o lado certo, que vai dar tudo certo. Nós vamos colher tudo que é bom na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Quem recebe essa palavra, diga amém. Glória a Deus, aleluia.